programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. A educação pública em Minas não vai aceitar retrocessos. Exigir do governo, mais uma vez, pagamento dos nossos salários em dia, o 13º pagamento integral, que já está atrasado, e também exigir dos deputados que se comprometam com os trabalhadores da educação, com os trabalhadores públicos do Estado de Minas Gerais. Se esse governo não aceitar dialogar com os trabalhadores em educação, ele vai sofrer a maior luta e a maior derrota da história da direita em Minas Gerais. Porque golpistas, fascistas não passarão! E a luta continua. Vivi muito vendo o que foi o crime da Samarco, na atuação dos atingidos por barragem, na atuação do MAN, como que as coisas se organizam em relação à mineradora. As mineradoras têm tentáculos em muitos poderes do Estado. Nós não estamos dizendo de algo pequeno que fica lá minerando, nós estamos dizendo de algo muito maior. A questão é como é que a gente consegue construir a convergência daquilo que nos interessa. Porque essa luta é nossa. Vários países experimentaram acabar com a violência sem o uso de armas. O que a gente vê é o governo federal transferindo para a população a sua segurança. Imagina você em casa querendo separar, falando não para o marido, que ele não pode escutar o não. Então o que você acha que vai acontecer? Com uma arma na mão. Com uma arma na mão. Educação em debate. O governo de Minas precisa ajustar as dívidas que tem com a educação. Nenhum direito a menos. 13º salário em dia e pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês. Essas foram as principais pautas apresentadas pelos profissionais da educação no dia da posse dos deputados e deputadas. Trabalhadores e trabalhadoras da educação de todas as regiões do Estado, sob a coordenação do Sindiúti, marcaram presença aqui na Assembleia Legislativa. Vieram dizer ao governador Zema que não aceitam retirada de direitos. Exigir do governo, mais uma vez, pagamento dos nossos salários em dia, o 13º pagamento integral, que já está atrasado, e também exigir dos deputados que se comprometam com os trabalhadores da educação, com os trabalhadores públicos do Estado de Minas Gerais. Nos piores momentos do Estado, nós já tivemos parcelamento, mas um parcelamento que vai durar o ano todo não é alguma coisa séria por parte do governo do Estado. A mudança também previdenciária de 11% para 14%. Também a categoria não recebe isso de bom grado. Não, isso é inconcebível, como toda proposta de reforma da Previdência, a ideia é transferir recursos do setor público, dos trabalhadores, para a iniciativa privada. Nós não concordamos com isso, acreditamos que o governo, o empregador, tem responsabilidade para com a Previdência, assim como o trabalhador, e por isso a alíquota de 11% já é uma alíquota justa. O nosso ano já começou com luta pela PEC, para o pagamento no 5º dia útil e pelo pagamento do 13º. Esse vai ser um ano de muita luta contra esse governo, que é um governo privatizante, como disse a companheira aqui. Se esse governo não aceitar dialogar com os trabalhadores em educação, ele vai sofrer a maior luta e a maior derrota da história da direita em Minas Gerais. Porque golpistas, fascistas não passarão! Segundo a direção do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, apesar de várias solicitações do Sindiúti, até o momento, o governo do estado não respondeu ao pedido de reunião com a entidade. A educação em Minas constitui uma grande e complexa rede com mais de 250 mil servidores e servidoras e mais de 3.600 escolas estaduais e 47 superintendências regionais de ensino.
Portanto, requer um amplo processo de diálogo para a resolução dos problemas, valorização da categoria e garantia de direitos para crianças e adolescentes, jovens e adultos. No dia 25 de janeiro último, foi convocada uma reunião das entidades do funcionalismo com o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levi. A expectativa era que fosse iniciado um processo de negociação das demandas gerais do funcionalismo, o que não aconteceu. E no último dia 28 de janeiro, o governador Romeu Zema informou por meio de suas redes sociais o pagamento parcelado em 11 vezes do 13º salário referente ao ano de 2018. O Sindiúti vem cobrando de maneira permanente que o pagamento do salário e também o pagamento integral do 13º sejam resolvidos de forma definitiva. Até o momento, já foram 7 ações que tramitam na tentativa de garantir esses direitos, além de mobilizações, paralisações e manifestações. O Sindiúti também notificou o governo em ação judicial. A política de comunicação por meio de redes sociais, de acordo com o sindicato, impossibilita qualquer diálogo. A falta de comunicação, de acordo com o Sindiúti, prejudica de forma mais acentuada os trabalhadores que recebem os menores salários. Os profissionais da educação também aproveitaram a oportunidade para denunciar o crime da Vale em Brumadinho. Com faixas, palavras de ordem e cruzes espalhadas ao redor das escadarias de acesso à Assembleia Legislativa, denunciaram a Vale e a chamaram de assassina. Houve também vários momentos de consternação e de solidariedade às vítimas dessa tragédia. Muita tristeza, e triste pelas vidas que se foram, pelo ecossistema que está comprometido, e triste porque saber que tudo isso poderia ter sido evitado. Desde Mariana, pelo menos, a gente vem avisando, a Vale sabia o que devia ser feito e só agora começa a tomar algumas medidas no sentido de corrigir essa questão para que não venha acontecer de novo. É importante a reparação de todos que foram lesados, nós nos solidarizamos com as famílias, com a cidade de Brumadinho, toda a região que foi comprometida com mais esse crime da Vale assassina. E varre cama e sonho segue tudo pro além, me diga Vale, quanto vale a vida de alguém? Mais uma vez, os interesses capitalistas das grandes empresas, das grandes mineradoras, se sobressaem sobre as vidas humanas, sobre o meio ambiente. É lamentável porque já havia ocorrido crime em Mariana e agora, quase 3 anos depois, repete em Brumadinho em proporções muito maiores. O monstro desceu corredeira, exilando tudo à sua frente. Não tem medo de ninguém. Uma situação que a gente vê se repetindo, agora com muito mais mortes, e a gente precisa de dar um basta à Vale e dizer para a Vale que a gente quer outro modelo e dizer para a população brasileira que a gente tem que superar esse modelo capitalista selvagem que a Vale representa. Sai da frente, camarada. E lixo tóxico não dá pra beber. Não dá não. Querosene nem gelado. Olha o nível dessa gente proceder. Para nós é muito sério e a gente acha que a população mineira está em luto, porque a Vale é assassina. E nós vamos protestar também contra o nosso 13º. E além disso, nós estamos cobrando do governador Zema que abra as negociações com o Sindiúti, que é representante legítimo dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Isso acontece pela lógica da privatização, a lógica do lucro acima da vida, acima do meio ambiente, a lógica do lucro que controla a política em Minas Gerais, a lógica do lucro que faz os licenciamentos ambientais se autolicenciando, porque a privatização sucateou o processo das leis ambientais. É impossível continuar assim, onde as empresas que oferecem riscos à sociedade continuam se autolicenciando e construindo novas bombas aqui em Minas Gerais. Muito cuidado, porque a água está sendo contaminada. Essa água tem metal pesado no sangue das pessoas nunca mais
sai. Qualquer imunidade baixa desenvolve problemas, problema do câncer e várias outras doenças. Então, precisamos dar um basta. A população de Belo Horizonte e região metropolitana está extremamente ameaçada, porque aqui tem grandes bombas de grandes contaminantes sobre essa região que poderão afetar o sistema de água dessa região. Choque de realidade. E a luta continua. Os crimes da mineração no estado foram denunciados por diversas pessoas e lideranças sociais e sindicais que participaram de uma reunião pública para tratar sobre a CPI das mineradoras na Assembleia Legislativa no último dia 29 de janeiro, sob coordenação da deputada estadual Beatriz Cerqueira. Não basta ter boas ideias, porque boas ideias eu até acho que eu tenho. Então aqui não é um lugar de boas ideias só. Não é um lugar de quem tem a boa ideia primeiro. Mas como é que a gente transforma esse lugar num lugar que a gente construa práticas e propostas, e no nosso caso é uma CPI, mas como é que a gente constrói formas de atuar aqui no parlamento. Porque o lado de lá já está muito bem articulado, porque ele sabe exatamente o que faz no momento pós-crime, que é o que nós estamos vivendo depois de 2015. Então essa é a ideia. Então é uma reunião que ela é aberta para que nós escutemos mesmo. É uma primeira conversa, porque não é uma pauta que pode demorar. Porque se ela demorar, nós vamos entrar no modus operandi do controle das mineradoras. Né? E eu não estou vendo teoria da conspiração. Vivi muito vendo o que foi o crime da Samarco na atuação dos atingidos por barragem, na atuação do MAN, como que as coisas se organizam em relação à mineradora. As mineradoras têm tentáculos em muitos poderes do Estado. Em muitos poderes do Estado. Nós não estamos dizendo de algo pequeno que fica lá minerando. Nós estamos dizendo de algo muito maior. Então, portanto, é preciso uma força coletiva. É possível que a gente tenha pensamentos diferentes. Não é essa a questão. A questão é como é que a gente consegue construir a convergência daquilo que nos interessa. Maria Júlia de Andrade, do Movimento Popular por Soberania na Mineração MAN, lembrou o marco da mineração, de 2010 para cá, quando o minério de ferro entrou com força na rota do boom mercadológico e se transformou numa atividade exploratória de maneira arrebatadora. E eu acho que esse debate naturalizado tem a ver com essa ideia errada de que é a vocação de Minas Gerais, como se fosse a única vocação econômica, e tem a ver com os interesses econômicos de intenso capital também, evidentemente. Nós temos um marco aí importante também, antes de Fundão, que é quando esse período, né, dos anos 2000 até 2010, 2011, 2013, que quando explode, né, esse boom das commodities, né, quando o preço das toneladas de minério de ferro passa a valer muito mais, assim, triplica, né, o preço da tonelada triplica. O carro-chefe de Minas Gerais é o minério de ferro. Mas não foi só o minério de ferro, também ouro. Começaram a expandir os projetos de ouro que já existia, a abrir nova mina, bauxita lá na terra do Reinaldo, aí eles querem explorar toda a Serra do Brigadeiro. Então nós temos alguns minerais que passam a ser explorados com uma intensidade nunca vista antes nem em Minas Gerais. Mas nem assim isso vira um debate em Minas Gerais. Também continua naturalizado e quase que em guetos, né? Os ambientalistas das diferentes serras, a igreja de aqui e ali que é crítica, começa a entrar na esquerda, assim, nos movimentos da via campesina, mas bem timidamente ainda, nos partidos não entra nesse período. E aí nós temos em 2013 a abertura do Código da Mineração. E Minas Gerais foi muito importante nesse debate. Né? Não é que Minas Gerais foi importante, ela foi absolutamente fundamental para pressionar. Por muita pressão por uma frente que a gente criou com a sede em Brasília, que é o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Sem Mineração. A primeira pequena vitória que a gente conseguiu, porque a gente vai conseguindo pequenas vitórias no meio do quadro da derrota, né? Pela tratoração, a gente conseguiu o quê? Que a Comissão Especial do Código da Mineração circulasse pelo Brasil. Ela foi em todos os estados onde existe mineração. E era um pau, assim, né? A gente, com muita luta, conseguia alguém na mesa. E foi a mesma coisa aqui. Foi o Luiz Paulo que a gente conseguiu que fosse para a mesa em nome do MAN, em nome de todas as organizações, todas as regiões, todos os movimentos, aquela mesa formada pelos mineradores,
pelos deputados financiados pelas mineradoras, e o Luiz Paulo lá, coitado, sozinho. Só que aconteceu uma coisa muito importante naquele dia. E é importante lembrar esse histórico de luta da Assembleia em torno disso. Foi a única audiência em todo o Brasil que a gente virou o jogo. Foi no grito que a gente foi conseguindo, ao ponto de a gente expulsou os mineradores. Eles foram ficando tão constrangidos, que eles foram retirando a fala, eles foram se retirando da mesa. E a audiência que durar 2 horas, durou umas 8. E foi um momento muito importante, inclusive, para a organização que a gente construiu depois em Minas Gerais. Pablo Dias, da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens MAB, afirmou que ainda tem municípios inteiros atingidos pelo crime da Samarco Vale BHP em Mariana e que ainda sequer foram cadastrados. O grande desafio que a gente se coloca agora é a organização do povo para enfrentar os desafios. Existem diversas armadilhas que até hoje o povo sofre e até hoje não existe uma reparação nem próxima de adequada, nem o mínimo foi garantido para a população que foi atingida no Rio Doce. Existem até hoje municípios inteiros que não iniciou o processo de cadastro das famílias atingidas. Para a gente ter noção do tanto que existe ainda dificuldades ao longo do Rio Doce. E qual é o projeto da mineração? O que é preciso atentar? A gente tem um grande desafio, que a CPI pode ser parte disso, mas eu acho que isso tem que ser uma construção entre nós, entre movimentos sociais, entre entidades, entre a sociedade civil organizada, entre os parlamentares que tiverem disposição para isso, é a gente construir não só propostas que sejam questões pontuais, mas qual que é o projeto popular da mineração? Qual que é o projeto de mineração que serve de fato ao povo? A gente tem pistas, a gente tem estudado, trabalhado, formulado e lutado muito sobre a questão da energia, que nos dá pista também sobre a mineração. Uma primeira coisa central é controle popular. O povo tem que ter a possibilidade de decidir se quer uma barragem de rejeito na sua cabeça ou não. O povo tem que ter a possibilidade de decidir se quer a mina instalada ou não. De que forma que vai ser tratado o rejeito que é minerado ali naquele local. O povo tem que ser protagonista na decisão, inclusive na fiscalização, tem que ter fiscalização popular, ou seja, conselhos dos municípios mineradores, que vai o povo lá analisar a barragem, verificar qual está a situação, vai verificar a mina, ver como está a situação dos trabalhadores. A deputada estadual, Andréia de Jesus, ressalta a importância da CPI e diz que é preciso pensar numa comissão parlamentar de inquérito participativa e popular. Também denuncia que temos um Estado refém da mineração. A CPI é extremamente importante, nós precisamos cumprir esse papel na casa, de fiscalizar e de questionar. Falou muito bem a companheira quando disse que é um debate, é uma disputa. Eu estava na Câmara dos Vereadores, a gente também disputou uma CPI lá para discutir transporte, abrir a tal da caixa preta, mas chegou no final, virou pizza, né? Não tivemos uma resposta desejada pelo usuário, né? Que é o que mais sofre. Então, pensar numa CPI é justamente isso. A gente tem que pensar numa CPI participativa, uma CPI popular, chega de mineração, mas nesse processo da gente acabar com a mineração, nós precisamos ter controle mínimo. O Estado tem que assumir um papel de controle, e é algo que a gente percebeu de perto. Estivemos lá, eu, Bia, Rogério Correia e outros companheiros da casa, e percebemos que a gente tem um Estado refém da mineração, que não tem informação, que tem informação truncada, que não consegue sentar na mesma mesa para pensar de forma articulada. Então nós temos também que assumir que o Estado tem já fraquejado em relação à mineração. Denise Romano, da direção estadual do Sindiúti, também esteve presente à reunião. Disse que esse é um momento de muita tristeza e dor, mas que não é possível perder a dimensão da realidade e cobrar respostas daqueles que cometeram esse crime. Nós temos que dialogar com o Estado todo, com todas as comunidades, nessa questão específica, como é que nós vamos auxiliar e ajudar, porque eu acho que essa é uma tarefa nossa também. Então, como é que a gente vai fazer com essas pessoas que não têm pertencimento geográfico à região que está atingida? É isso que nos difere da mineração, é isso que nos difere dos fascistas, e eu tenho certeza que todos nós estamos pessoalmente abalados como lutadores e lutadoras que somos. Temos, inclusive,
membros da direção, ex-membros da direção do sindicato, com familiares desaparecidos. Então, acho que a gente não pode perder essa dimensão do que foi isso que aconteceu, do crime da mineradora na sexta-feira. Nós estamos aqui agora no Espaço Conhecimento, que é um espaço da Vale. O Espaço Conhecimento é um espaço que a Vale está usando para fazer o acolhimento, como se fosse possível, das famílias atingidas. Ela tem que ser afastada dos atingidos, ela não tem o direito de estar próxima dos atingidos, ela não tem direito de estar fazendo o cadastramento dos atingidos, não são os psicólogos da Vale que tem que atender, é obrigação dela fazer isso, mas a sociedade civil, ela tem que estar junto também para que a Vale não faça o que ela fez em Mariana, né? Em Mariana a gente teve uma situação, uma série de situações em que a Vale continuou, e até hoje a Vale continua em Mariana, sendo responsável pelo tratamento no dia a dia com os atingidos. Quando é colocada essa empresa Renova, a empresa Renova foi uma empresa que foi criada após o crime de Mariana, com a perspectiva de fazer essa reparação aos atingidos lá pela barragem de Fundão, que se rompeu em Mariana há 3 anos atrás. A Renova é uma empresa que está tratando com os atingidos a forma de reparação. No entanto, a Renova é controlada pela Vale e pela BHP, que são as empresas criminosas, que são as donas proprietárias da Samarco. O que a gente exige é que seja feito apenas um formulário de emergência, que está sendo construído junto com o Ministério Público, um formulário emergencial que dê contas somente do necessário para o atendimento emergencial da população. Então a gente tem uma série de famílias, são inúmeras famílias que estão sem casa, que suas casas estão embaixo da lama, tem inúmeras famílias que não podem estar sua casa em pé, mas elas estão em meio à lama, a lama está em volta de toda a sua casa, provocando uma situação de saúde e uma situação psicológica muito difícil. Muitas casas o acesso não é possível. E por causa disso, então, é fundamental fazer um atendimento imediato, emergencial, e também para aqueles que estão com entes desaparecidos, também tem esse formulário. Então chama formulário emergencial, não chama cadastro, isso está sendo construído com o Ministério Público. A Vale se comprometeu a fazer apenas esse formulário e não fazer o cadastramento. Então é fundamental que todo mundo acompanhe o trabalho da Vale na região e garanta que a Vale não faça esse cadastramento. Caso for feito algum cadastramento daqui para frente, que isso imediatamente seja denunciado. O que a gente vê aqui é dor e sofrimento a todo momento, é uma ansiedade, é um desespero muito grande. A gente a Vale, desde o primeiro dia, não conversa, não faz o diálogo com os atingidos, e as pessoas têm sido desrespeitadas em seu direito à informação. O movimento dos atingidos por barragens exige que a Vale respeite o direito à informação da população atingida de Brumadinho e faça a publicação dessa lista de moradores desaparecidos, de não empregados desaparecidos, desse massacre que aconteceu aqui em Brumadinho, de responsabilidade da Vale. Doce agora amargo vem de Mariana, desceu rejeito não tem pra ninguém, e varre cama e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo vem de Mariana, desceu rejeito não tem pra ninguém, e varre cama e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale. Monstro desceu corredeira, dizimando tudo à sua frente. Não tem medo de ninguém, de investigação nem de autoridade. Nunca vai ter. Quase toda a realeza, através do financiamento de campanha, foi comprada com vintém. Diga lá. Sai da frente, camarada. E lixo tóxico não dá pra beber. Não dá não. Querosene nem gelada. Olha o nível dessa gente proceder. E a TV não fala nada. Mas delícia a gente devia esperar o quê? Tragédia desenfreada. E morre bicho, morre gente tentando esconder.
tragédia desmedida traga, resumidas vidas de incontáveis animais. É dívida eterna com a nossa casa, nossa terra. Quantas toneladas consumimos de ferro, quantas mortes sufocadas sem berro. Porque essa luta é nossa. Um assunto que movimentou muito a imprensa e que a gente precisa ficar atento a eles, esse decreto do armamento, né? Então, o decreto aí do governo Bolsonaro dizendo que cada pessoa pode ter até 4 armas em casa, dependendo do que ela prestar contas, né? E tem, assim, os antecedentes, mas, enfim, o que vai interessar na ponta do processo não é o liquidificador, viu, gente? Vocês também acompanharam essa conversa. São as 4 armas que você vai poder ter dentro da sua casa. A questão da violência, ela tem solução, né? Vários países experimentaram acabar com a violência sem o uso de armas. O que a gente vê é o governo federal transferindo para a população a sua segurança. Eu acho preocupante essa história de armar a população, porque nós mulheres, imagina você em casa falando, querendo separar, falando não para o marido, que ele não pode escutar o não. Então, o que você acha que vai acontecer? Com uma arma na mão. Com uma arma na mão. Então, acho que nós que não vamos poder falar não mais, né? Então, acho que isso aí é bem preocupante. Já há estudos falando que a mulher, gente, ela vai ser a mais penalizada. Porque, querendo ou não, o que mais se vê é a violência doméstica. Não que a mulher também não vá se armar, mas as mulheres são a parte que mais tem sido violentada, né, no ambiente doméstico. Nós somos, sim, nesse aspecto aí, as mais prejudicadas. Então, eu queria também te ouvir, Jefferson, a respeito, e a Rafaela. Pra gente é o aumento da desigualdade no país, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer, uma polícia autorizada a matar, se ela aborda um negro pobre da favela com uma arma na mão, né? E a gente sabe que essa relação ela vai ser diferente com a elite brasileira, né? Então, essas regras elas estão sendo criadas para favorecer simplesmente uma parcela da sociedade já privilegiada, e o número de assassinatos eles vão aumentar, a mortalidade da juventude negra vai aumentar, a mortalidade das mulheres vão aumentar. Então não é, né? Essa medida ela não é a solução para o restabelecimento de uma relação social mais justa. Para nós essa relação ela cria ainda mais injustiça na sociedade. Todas as pesquisas que a gente vê, né? A saúde vem em primeiro lugar, a educação vem em primeiro lugar, a população está muito mais preocupada com isso. Ela quer segurança, mas é um outro tipo, não é segurança com as próprias mãos, né? Com certeza. E eu queria fazer um comentário em relação às mulheres, que tem muitas mulheres com certeza buscando, né, ter suas armas, mas eu tenho visto que as mulheres que estão buscando isso são mulheres de classe média, são mulheres que, assim, teve até um vídeo de uma deputada, né, que ela saía com seu carro, ela abria o porta-mala com o seu salto 15 lá, loura, toda, né? E aí ela pegava sua arma. Mas as mulheres trabalhadoras, elas não vão ter acesso à arma e não estão buscando essa alternativa. A arma não é bom para ninguém. Você imagina você mandando o seu filho para casa de um pai, de um coleguinha, né? Sabendo que lá o pessoal tá armado. Enfim, um descuido, uma situação de discussão que chega ali, vai pro radicalismo. Isso não é bom para ninguém. Obrigado pela audiência. Voltaremos no próximo sábado. Até lá.